Olá, caro aluno, sou o professor Almir Serpa e hoje vamos falar sobre o Estatuto do Magistério Público, que pertence à competência 1, ok? E a primeira coisa que a gente vai levar em consideração é o porquê os profissionais da educação básica devem estudar essa Lei 11.329 de 16 de janeiro de 1996. Primeira coisa que você deve saber sobre o Estatuto do Magistério Público é que ele organiza e lhe dá os caminhos profissionais e também a habilidade, a carga horária, o que o professor deve fazer e como deve ser organizado a sua profissão dentro dessa parte didática e também fora da escola, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração também, em função disso, é o que a lei permite e como é que ela se origina. Como é que surge uma lei complementar? Essa é a primeira dúvida que vem para a nossa disciplina, que também faz parte desse conhecimento de secretaria escolar. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é isso. Que inquietações fazem com que essa lei venha a surgir? A lei complementar ela é uma lei que parte obrigatoriamente do gestor público, seja ele o governador do estado, seja ele o prefeito de uma prefeitura para fazer o estatuto no município. Então, o governador, o gestor máximo, manda um ofício para a Assembleia Legislativa pedindo que seja organizado, que seja criado, que seja institucionalizado o Estatuto do Magistério Público. Então, ele determina isso e aí é claro que por convenções administrativas, por ajustes políticos de gestão pública mesmo, o presidente da Assembleia Legislativa acolhe e passa para as comissões julgarem essa lei. E aí ela começa a ser criada a partir de uma ideia do pré-projeto de lei. Então é criado um pré-projeto para dar o texto ideal dessa lei e aí ela vai ser votada, como vocês viram lá na apostila, os passos, vocês verão também os passos que vão ocorrer, tá? Então, por que é que ele deve pedir? Porque o governador é a pessoa ou o gestor, a pessoa pública que deve pedir. Porque ela onera, ela vai levar em consideração os valores que irão surgir da hora-aula, dos salários, da posição do professor, dos direitos e deveres desse profissional. Então, ele é quem tem essa competência para poder solicitar. Só ele pode fazer isso, ou quando raros os momentos acontecem de uma solicitação pública, como a gente tem visto aí em alguns casos particulares, que acontecem muito gritantemente nesses pedidos de pré-projeto de ajustes de lei, tá? Então, as funções da carreira do magistério, elas compreendem o exercício de regência de sala de aula, ok? Compreende as atividades técnico-pedagógicas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que dão diretamente suporte às atividades do ensino e que requerem a formação específica, ok? Então, passando dessa fase, que a gente vai esmiuçar cada uma delas, vamos tratar cada uma delas, nós vamos falar agora das atribuições do professor de regência de classe. Regência de classe é aquele professor que está em sala de aula, ensinando os seus alunos, fazendo seu planejamento, trabalhando diretamente com os seus alunos em sala de aula ou, às vezes, contribuindo de uma forma diretamente com os seus alunos, ok? Então, a primeira coisa que ele vai fazer em sala de aula é planejar suas aulas, planejar as aulas para o ano inteiro. Isso é uma das funções que o Estatuto do Magistério exige que o professor faça. Então, normalmente, isso acontece no período de janeiro, que antecipam as aulas. Então, ele vai lá e planeja toda a aula anual. Então, ele vai fazer um planejamento esmiuçado, dizendo o que é que ele vai fazer na primeira unidade, o que é que ele deve fazer na segunda unidade, na terceira e na quarta. E dentro desse planejamento, ele coloca o livro didático que ele vai utilizar, quais são as atividades que ele vai assumir como atividades para pontuar, para contribuir com a nota, para fazer o aluno desenvolver melhor ainda aquele assunto ou aquele determinado campo que ele vai trabalhar, ok? Essa é a primeira parte, que é a primeira atribuição do professor, tá certo? Bom, a partir disso, ele vai ter que elaborar
a execução do programa educacional. Então ele vai fazer esse planejamento, um documento, e vai deixar na escola e também vai tê-lo para poder seguir o ano inteiro. Não é só o livro didático. O livro didático é um apoio que ele tem para os exercícios e o conhecimento. O planejamento é, sim, a parte crucial da parte que ele ministra as aulas e que ele tem como suporte. Bom, depois disso ele seleciona o material didático a ser utilizado. Aí sim, ele vai ter o livro em mãos e a partir do livro ele vai começar a distribuir quais são os capítulos que ele vai trabalhar na primeira unidade, quais são os capítulos que ele trabalha na segunda unidade, na terceira e na quarta unidade. Então ele vai pegar o livro e vai dividi-lo em capítulos para poder trabalhar o ano inteiro. Lembrando, o professor não usa apenas o livro, ele pode pegar um material de fora, ele pode usar um vídeo, ele pode fazer das aulas dele um sistema como apresentações em PowerPoint, pedir para o aluno pesquisar. Tudo isso tem que estar muito descrito no planejamento, tá bom? Então, ele vai estar livre para amarrar isso da melhor forma. Então depende do conhecimento do professor e do seu suporte técnico para fazer um bom planejamento anual, ok? Então essa é a primeira parte das atribuições do professor em regência. Depois disso, ele vai organizar a sua prática. Claro que alguns professores, com o tempo, eles organizam de acordo com a própria prática deles. Então eles estão tão acostumados a chegarem na sala de aula, já saberem o que vão ensinar, porque o assunto é o mesmo, que muda, na grande verdade, é o livro, a abordagem, com o livro, com o vídeo, com uma imagem, com gibis, tirinhas, o que ele tiver em mãos e que ele estiver acostumado, ele vai utilizar. A organização prática pedagógica, ela vai diretamente ligada ao desenvolvimento do conhecimento nas diversas áreas, ok? Então, cada professor, dentro da sua área, vai ter o livre-arbítrio de fazer isso com mais facilidade. Então, as características sociais também são levadas em considerações. Por quê? Porque eu estou numa escola em que é lá no interior, no sertão de Pernambuco, ela tem uma particularidade, tipo uma cidade lá como Cumaru, que tem na sua grade social, no seu convívio social, uma prática na produção de redes, na produção de tecidos. Então ele vai levar isso em consideração para não ficar distante da realidade daquela sociedade, ok? Isso depende de cada professor. E os fatores culturais também. Digamos que está lá em Triunfo. Então, Triunfo tem uma particularidade cultural. O professor deve colocar isso em seu planejamento, levar em consideração também, porque isso faz parte da cultura social. O aluno não pode estar na sala de aula sem fazer um link com a realidade cotidiana dele. Isso o professor tem que levar em consideração. Então, tudo isso faz parte da organização de sua prática pedagógica, tá bom? Ele se insere nas demais conjunturas sociais, cada professor vai fazer de acordo com o local que trabalha, com o público que ele vai atender, tá bom? Então, a partir de agora, vocês já entenderam parte do planejamento, das suas ações pedagógicas, nós vamos agora adiantar para a elaboração e avaliação de projetos pedagógicos. Então, ele pode colocar no planejamento dele, por exemplo, que os alunos vão construir um projeto pedagógico social, trazendo a comunidade para dentro da escola, e isso vai ser pontuado, que são as famosas apresentações em sala de aula, que a gente chama muitas vezes de apresentações de trabalhos feitos em PowerPoint ou gravados em vídeos usando o celular ou qualquer outro material, ou mesmo trazendo uma pessoa da comunidade que tem uma representação social para expor aos seus alunos o que acontece fora da escola. Isso é muito importante e ele pode validar muito bem os projetos pedagógicos, tá? São as propostas que ele pode colocar no currículo do estudante. A partir desse planejamento, ele pode implementar e fazer disso uma avaliação. É uma das avaliações, além das provas que são cobradas ao longo das unidades. Além dessa prova, claro que ele precisa colocar a nota lá no portal do CIEP, então ele vai dividir essa nota em até 5 tipos de avaliações, ok? Então ele vai usar o máximo de avaliações possível e diferente, até para poder dar oportunidade a todos, tranquilo? A partir disso, ele vai divulgar essas produções
ele pode usar o site da secretaria, colocando os projetos, as imagens desses projetos realizados no entorno da escola ou dentro da escola, e apresentar ao público o que é que o professor em sala de aula está fazendo para que o pai tenha acesso, para que a sociedade tenha acesso desses projetos que estão sendo realizados em sala de aula e como os alunos se envolvem de forma muito positiva. Então isso é muito importante para o professor. Primeiro planejar muito bem isso, depois reorganizar e planejar a sua atividade prática pedagógica e os projetos que a gente acabou de falar, projetos pedagógicos, serem apresentados posteriormente, mostrando ao público qual o trabalho do professor. E isso é que o Estatuto mais solicita. Na verdade, ele determina que o professor tenha como um padrão educacional, um padrão profissional no seu dia a dia, ok? A partir de agora, nós vamos dar um pequeno intervalo para poder voltar e vamos voltar ainda falando sobre regência de classe, tá bom? Até mais. Bem, foi isso que a gente teve até agora, até esse momento, o fechamento desse primeiro vídeo, explicando como é que funciona a entrada e o pedido da lei complementar, a função do professor no planejamento, na sua criação e estruturação das ações pedagógicas e dos projetos que eles validam em sala de aula, ok? Olá, aluno. Vamos criar agora a perspectiva da continuidade do que ocorre sobre a regência de sala de aula, lembrando do que vocês já assistiram nos vídeos anteriores, partindo agora da ideia de desenvolver atividade de pesquisa relacionada à prática pedagógica do professor. Então, o professor tem essa autonomia conforme o Estatuto para que ele crie a possibilidade de pesquisas relacionadas à prática pedagógica. Então, ele vai criar os seus projetos ou pedir para o aluno criar os projetos, ele vai dar o tema e a partir dessas apresentações o professor tem em mãos um material didático e desse material ele tem a possibilidade de fazer a sua pesquisa relacionada à prática pedagógica, a sua prática pedagógica. Então isso é muito importante porque faz parte também de suas atribuições no exercício da atividade técnico-pedagógica. Como é que isso ocorre? Normalmente, o professor, quando não está em sala de aula, que é regência, ele pode estar na formação dos seus colegas de trabalho, que aí é a atividade técnico-pedagógica que ele pode assumir. Como é que ela funciona? Quais são as atribuições que o Estatuto do Magistério chama atenção e determina? A primeira delas é acompanhar e apoiar a prática pedagógica desenvolvida na escola. Então, o professor, na função de técnico pedagógico, nessa função que é específica dos professores que já têm um certo conhecimento nessa área, normalmente é um professor pós-graduado, é um professor que tem uma prática e que já fez um curso, sabe como lidar com isso, então ele vai acompanhar e apoiar a prática pedagógica dos seus colegas em sala, tá? Isso vai fortalecer muito a ação dos seus colegas em sala de aula e vai fortalecer também o trabalho desse professor técnico pedagógico. A segunda parte que ele tem como importância e como alinhamento dessa lei é estimular as atividades artísticas, culturais e esportivas na escola. Então, a função desse professor na escola é fazer essas ações. Ele vai lá e dá uma força, apoia e traz ideias para essas atividades artísticas, culturais e esportivas na escola. Tá? Ele pode criar um campeonato de alguma atividade esportiva, ele pode pedir para que os alunos fomentem, façam um projeto de apresentação artística de alguma coisa que esteja ligada à sociedade naquele período, e isso vai ajudar muito a trazer para a escola aquilo que a sociedade realmente discute naquele momento, trazer os elementos sociais para a escola, tá bom? A terceira parte que a gente vai trabalhar é a localização e da capacitação do serviço da formação continuada. Por exemplo, em matemática, nas terças-feiras, os professores não devem estar em sala de aula, em regência,
vão participar de uma formação continuada com esse técnico e ele vai dar dicas, ele vai apresentar materiais concretos, ele vai dar dicas de usar sites, de usar um PowerPoint, de usar um material novo para fazer com que esse professor leve à sala de aula algo que está muito mais atual, que não fique naquela mesmice, só livro didático, exercício na lousa, que faça o aluno participar, para que o professor também seja mediador do conhecimento. Então ele determina que o aluno deve pesquisar, ele solicita aos grupos que pesquisam e vai pontuar isso de acordo com as suas necessidades, tá bom? Então essa é uma das peculiaridades da ação desse professor que vai cuidar dos seus colegas de sala de aula. Então, ele vai participar da formulação e aplicação do processo de avaliação escolar. Então, o CIEP, o SAEB, isso são avaliações que normalmente já estão no calendário anual. Esse professor técnico vai estar lá dando auxílio ao professor, participando também da formulação e aplicação desse processo, tá? A partir disso, ele vai acompanhar a dinâmica da escola, coordenar algumas ações interescolar, uma semana da água, então ele vai lá com os professores e faz um projeto para resgatar esses alunos e levar para, aqui no estado de Pernambuco, Espaço Ciência. Então o aluno vai ter uma noção de um conhecimento sobre água, biologia, a própria matemática, a química. Ele tem essa noção lá no Espaço Ciência, faz esse link e tem uma aula diferente, diversificada e muito cultural, tá? Isso é uma das funções do professor técnico pedagógico. A outra é supervisionar a escola e a vida do aluno na escola. Então ele tem acesso a todas as avaliações, não só de cada aluno, mas também daquela escola, conforme cada GRE. Ele faz um mapeamento e fica coordenando para ver ações que minimizem as notas baixas, que tragam alguma coisa boa para o seu professor de regência, o seu colega que está em sala de aula, ok? Essa assessoria dá uma definição do planejamento, então ele vai contribuir e faz as formações cada dia da semana uma disciplina, tá? Cada dia da semana tem uma disciplina a qual vai ter um técnico específico para trabalhar tudo isso com os seus estudantes, tá bom? E, claro, diretamente com o professor, para que o professor passe aos seus estudantes. Então ele promove, divulga, monitora e faz a avaliação implementada da política educacional. Ele também realiza avaliação psicopedagógica. Bom, isso normalmente prestando atendimentos aos alunos portadores de deficiência, tá? Aquele aluno que tem uma deficiência, ele vai lá e tenta contribuir o máximo possível, seja ele de qualquer deficiência ou patologia clínica que ele tenha, há uma necessidade de um apoio. Essa é uma das funções do professor técnico, tá? E a principal dele é essa. A principal dele é formar os seus colegas de sala de aula, contribuir no planejamento das aulas dos seus colegas de regência, para melhorar a aula para os seus alunos. A aula extra classe é muito importante, tirar o aluno do meio da escola e levar para uma realidade mais próxima que ele está vivendo, com um tema e com uma ação, tá bom? Dar o suporte aos alunos com necessidades e rever o planejamento e observar as notas, não só dos seus alunos, como a nota também, a posição da GRE em relação às demais, tá bom? Essas são as exigências que o Estatuto traz e que deixam bem claro aí para vocês, tá bom? Esse foi o fechamento do nosso segundo vídeo. Até a próxima!